Olá! Olá, 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 olá. Boa noite. Tem uma convidada aqui especial que me trollou. Não quis dormir. Ah, vou botar o tema da live aqui, que já já vou chamar a Cris. Deixa eu só botar o... Eita, tô só colocando o tema aqui da live. Para mães solo. Então, gente, hoje a live vai ser bem legal. Direito de família para mamãe solo. Muitas mamães me seguem, né? Muitas mamães têm muitas dúvidas, né? Nessa área jurídica e principalmente mãe solo. E aí eu tive a ideia de chamar a doutora Cris, que é dessa área da família, especialista, e para falar um pouquinho sobre esse assunto que muita gente me manda mensagem perguntando, então acho que vai esclarecer muita dúvida. A gente separou aqui 10 perguntinhas e aí eu vou perguntando aqui a ela, fazendo esse bate-papo. É um bate-papo, sabe? Pra ficar bem descontraído e vocês conseguirem entender. Aqui, legal. Estou no último ano da faculdade de Direito e esse assunto é essencial para mãe solo. Exatamente. Então eu vou aqui chamar a doutora Cris. Aqui vai ficar aqui, tá? Gente, esses árabes eu não sei aí. Oi! Tudo bom? Boa noite. Gente, essa é a doutora Cris, você se apresenta aí pro pessoal te conhecer, quem não conhece, quem já conhece, que eu sempre posto aqui, já conhece, mas acho que é legal você se apresentar antes. Sim, deixa eu só aumentar o som aqui, que tá um pouco baixo. Então, eu sou Maria Cristina Câmara, sou advogada na área de Direito de Família, atuante no Brasil e em Portugal, pós-graduada pela Universidade de Lisboa, com atuação em todos os estados do Brasil, né, através de advogados colaboradores, sempre sobre minha gestão. E é isso, estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre esse tema que é tão atual e é tão procurado, que é o direito de família para as mães solo. Maravilhoso, né? Eu recebo muita dúvida, eu sempre mando pra Cris, né? Muita mãe, né, me segue, assim, muitas mães, principalmente solo, e nem todo mundo tem acesso a ter um advogado, a ter informações sobre. Às vezes é uma pequena dúvida que as pessoas, as mulheres, não têm esse acesso. Então, acho que essa live vai ser muito legal para quem não tem essa oportunidade. Quem tiver alguma dúvida aqui durante a live, a gente vai ver, vai selecionar algumas aqui para ir esclarecendo para vocês. Eu vou desativar os comentários um pouquinho para a gente começar algumas perguntinhas. E aí depois eu ativo de novo. Eu pausei aqui que eu estava aumentando o brilho. E aí a gente vai nessa, tá bom, Cris? Posso começar? Tá bem, vamos lá. Então tá. A gente separou aqui umas perguntinhas. Deixa eu ver. Tá. Não estou deixando... Isso é uma pergunta de uma mãe, tá? A gente selecionou perguntas de mães. Não estou deixando minha filha ir para o pai, porque ele já está há 10 meses sem pagar um centavo. Ele pode me processar? Bem, essa pergunta é muito recorrente. E aí existem dois assuntos aí nessa mesma pergunta. Primeiro, eu queria deixar claro, né, porque acho que todas as perguntas elas vão envolver essa questão. O direito de família ele é pautado no princípio do melhor interesse da criança. Então, sempre vai ser observado o melhor interesse da criança. Então, sobre essa pergunta, é o seguinte: se o pai já está há 10 meses sem pagar a pensão alimentícia, ele está infringindo o direito da criança, né, que é o direito da criança e não da mãe, de receber esses alimentos. Então, a mãe, nesse caso, ela tem que entrar com a execução dessas prestações que estão em atraso, através de uma ação judicial.
Não é proibindo o filho de conviver com o pai que vai fazer com que o pai pague a pensão. Porque nesse caso, inclusive, a mãe estaria infringindo aí um outro direito que as pessoas costumam confundir, né? Dizem, o direito do pai, da visita. É um direito do pai também, mas é um direito, sobretudo, da criança, né? Claro que existem algumas exceções, né? Enfim, o direito de família ele tem que ser sempre analisado no caso em concreto. Mas, a priori, aí são dois direitos que estão sendo infringidos. O direito da criança de receber a pensão do pai e o direito de convívio com o pai. Então, a mãe, ao invés de tolher o convívio com o pai, ela deve simplesmente executar esses 10 meses de pensão que está em aberto. Entendi. Perfeito, né? Porque uma coisa não pode gerar uma outra coisa pior, né? Tipo... Isso, porque aí joga a criança, né, nesse... seu pai não está pagando pensão, então você... Mas a Natália acaba gerando uma alienação, aí é outra coisa. Exatamente. Não é nem só isso, não é? Às vezes as pessoas confundem muito, assim, por falta de conhecimento mesmo, achar que uma coisa está vinculada com a outra, mas não está. Entendi, perfeito. Outra. O pai ficou 9 anos sem ver a minha filha. E agora ele apareceu oferecendo... E agora ele apareceu querendo direito à convivência. Como funciona? Bem, aí vamos de novo para a questão de analisar o caso em concreto. Apesar do direito de visita de convivência ser um direito da criança, mas aí tem as suas nuances. Não é assim, passou 9 anos sem ver a filha e de repente ele chega e já quer retomar esse direito. Não é exatamente assim. O que vai acontecer, primeiro que tem que ser interposto aí, ajuizada uma ação de regulamentação do direito de visita, né? Uhum. E como ele já está 9 anos sem ver a criança, muito provavelmente o juiz, junto com o Ministério Público, vai analisar, deve mandar fazer um estudo psicossocial para ver. E esta reaproximação, ela deve ser feita de forma gradual e, muito provavelmente, no início, de forma assistida, com alguém de confiança da família materna, né? E aí, depois, consoante as coisas forem evoluindo, pode passar, né, a pernoitar, mas tudo de forma gradual, desde que a criança se sinta segura em estar novamente naquele convívio que há tantos anos ele não tinha. Então, é isso. Tem que ser através de uma ação de regulamentação de visita, com todas essas características aí para serem analisadas. Entendi. Mas, assim, deixando claro que não importa quanto tempo passe, ele tem o direito, né? A criança tem o direito, a criança. A criança tem o direito, mas veja bem, como já passaram 9 anos, muito provavelmente essa criança, a não ser que ela tenha contato virtual e tudo, ela já não existe aquele vínculo, né? Então, isso tem que ser retomado aos poucos, tem que ver como é que vai ser a aceitação da criança, sobretudo se essa criança já tem mais de 12 anos, porque a partir de completa 12 anos, a vontade da criança, ela passa a ser levada em consideração. Então, aí, através de assistente social e toda uma equipe preparada com psicólogos, vai analisar e vai tentar fazer essa retomada da convivência de forma gradual. Entendi, perfeito. Outra, é verdade que os avós também têm obrigação de pagar pensão para os netos? É verdade, mas vamos lá, entender como é que isso funciona. Não é uma obrigação, automática, ela é uma obrigação subsidiária. O que é que isso significa? A obrigação primária de prestar alimentos é dos pais, né? Uhum. Porém, como eu falei, o princípio do melhor interesse da criança obriga, né, que alguém se responsabilize. Aquela criança ela não pode parar de se alimentar, de se vestir, de ir ao colégio, porque o pai não tem condição. Então, quando fica provado que os pais não têm condição de arcar com a despesa da criança de forma integral, os avós podem ser chamados ao processo, mas isso tem que ser feito através de requerimento, né, e o juiz vai arbitrar
uma pensão ou complementar, né? No caso, vamos supor, se o pai ganha pouco, e o que ele está se disponibilizando a pagar, ou o que ele pode pagar, é muito insuficiente para a, a manutenção da criança, aí o juiz chama os avós para complementar o valor. Ou, se for o caso de, por exemplo, um pai que é estudante e não tem renda, aí, nesse caso, os avós vão ficar responsáveis pelo pagamento de 100% da pensão. Então, Porém, é isso uma obrigação, né? é uma obrigação subsidiária, ela não é a obrigação primária é dos pais. Se ficar Sim, sim. comprovado que os pais não têm condições, aí é uma obrigação, sim, dos avós, né? De Ah, arcar aí entendi. com essa prestação dos alimentos. Agora, isso também, essa condição, ela ela não dura para sempre, porque a condição do pai financeira, ela pode sempre mudar. Então, sempre que houver alguma mudança, alguma alteração na possibilidade de pagar do pai, pode ser, a qualquer momento, ajuizada uma ação revisional de alimentos. Entendi, perfeito. É uma outra aqui. Como que funciona a pensão desde a gestação? A pensão na gestação se chama pensão de alimentos gravídicos. Explicando rapidamente o que é, se trata de uma pensão de alimentos que é para suprir as despesas, né, da criança, que já começam, as despesas elas já se iniciam desde a gestação, né, para suprir, por exemplo, gastos com exames, Pré-natal. o pré-natal, com o enxoval da criança. Então, o que é que Entendi. acontece? Quando o pai se nega a prestar essa assistência, né, financeira, ele pode até se negar a prestar a assistência emocional, né, porque aí a justiça, nesse caso, não tem mesmo o que fazer, mas a financeira ele é obrigado a cumprir. Então, a Aham. mãe vai, ingressa com a ação de alimentos gravídicos, e é muito rápido, né, porque até porque a gestação só dura 9 meses, é, e aí vem aquela questão, mas e aí como é que comprova que o pai é pai para poder? Basta que a mãe demonstre indícios de que aquela pessoa é pai da criança, né? Aham. Vai analisar os indícios que ela demonstrar, pode ser fotos ou até mensagens no WhatsApp, enfim, indícios de que aquela pessoa é o pai da criança. Então, não precisa de provas, sim de Aham. indícios. Agora, isso é diferente quando a criança nasce, né? Se Aham. depois que a criança nascer ficar comprovado que não, aí essa pensão passa para o verdadeiro pai, na verdade. Mas a Perfeito. pensão dos alimentos gravídicos, ela se inicia desde o momento que é arbitrada uma decisão. Perfeito. Deixa eu ativar aqui, vou pegar uns comentários de alguém aqui, de algumas pessoas Tá. aqui agora, que eu acho legal também, que às vezes já tô recebendo várias aqui. Vamos botar aqui na tela. Passei pela conciliação, foi definido data de pagamento. Que o pai está atrasando, o que fazer? Quando ela fala passei pela conciliação, eu acredito que ela está dizendo que foi feito um acordo, né? Se Aham, esse acordo foi feito judicialmente, né, então ele tem força de decisão. É um acordo, porém foi homologado pela justiça. Então, é um título judicial, e esse título judicial ele pode ser executado. A partir do momento que o pai está em atraso, basta entrar com a execução desse alimento, dessas prestações que não estão sendo pagas. aham, perfeito. Deixa eu ver outra. Quando tem guarda unilateral com visita estabelecida, precisa de autorização para viagem internacional? Sim, sempre que uma criança menor de 18 anos vai se ausentar do país, é necessário que haja autorização expressa dos dois genitores, né? Inclusive, se os genitores estiverem em acordo, para que não seja necessário todas as vezes que vai sair do Brasil ter essa autorização, já pode estar lá expressa no próprio passaporte, né? Que os pais sempre vão autorizar. Porém, Entendi. quando um dos pais se nega a conceder essa autorização, existe uma ação judicial, né, que ação judicial de supressão de outorga paterna. E o que é que isso significa? É uma ação
onde a mãe vai expor, né, que os motivos da viagem e que o pai está se negando a autorizar, ou a mãe, no caso, e o juiz vai analisar quais são os motivos para essa negativa e vai dar uma decisão autorizando a criança a sair do país. Então, essa autorização do juiz, ela supre a autorização do pai ou da mãe. Né? Então, o juiz vai analisar os motivos da viagem, por exemplo, se é férias. Se é férias, não tem por que negar. O juiz vai lá e concede. Se for para mudança no exterior, ele vai analisar se é uma mudança benéfica para a criança, se a mãe tem alguma segurança no país, se, sei lá, se está indo estudar, se está indo trabalhar. Enfim, o juiz vai analisar os motivos da viagem e vai dar essa sentença aí, essa decisão que supre a autorização do pai ou da mãe. Perfeito. Independente da guarda ser unilateral. Aham, entendi. Deixa eu abrir mais. O pai me bloqueou de todas as redes sociais, agora nesse meio, né, de rede social, e eu não sei onde ele mora. Como proceder? Bem, bloqueou de todas as redes sociais, não sabe onde ele mora. Depende de qual é a finalidade dela saber onde ele mora. Se for, por exemplo, para citação em algum tipo de ação judicial, né, qualquer uma que seja, ela pode solicitar, informa, né? Primeiro ela vai informar ao juiz, né, essa dificuldade de localizar. O juiz vai pedir os últimos endereços que ela tenha conhecimento dele, aí vai mandar um oficial de justiça tentar fazer a citação, mas se assim mesmo for frustrada a citação, o próprio juiz de ofício manda oficiar os órgãos, por exemplo, a Receita Federal, o Tribunal Eleitoral, para saber qual é o endereço que está cadastrado lá. Né? Então, é assim, vai tentar localizar esse pai, para poder... E na pior das hipóteses, se não conseguir de forma alguma localizá-lo, aí faz uma citação por edital, que aí publica, né, a citação, e aí é como se ele já tivesse sido citado. Entendi, perfeito. Que é o que você até falou aqui, essa daqui. O homem sumiu, nunca assumiu a filha, mesmo sabendo dela. Pode, de repente, querer direito sobre ela? Acho que essa a gente já respondeu, né? Foi depois de 9 anos, né? A mãe tem direito à licença maternidade no caso do bebê nascer vivo e no mesmo dia falece? Olha, essa é uma questão de direito previdenciário. Eu não me sinto muito segura de responder. Mas, claro. Assim, prefere não, né? Eu também achei isso. Porque eu não tenho muita segurança, apesar assim. Sim, tem sua área, né? Deixa eu ver. Essa aqui também é boa. Mãe solo tem guarda unilateral ou precisa pedir na justiça? Olha, hoje no Brasil, a guarda ela é presumidamente compartilhada, certo? Então, é a regra, né? Vamos dizer assim, a regra é a guarda compartilhada. Porém, isso não significa, a guarda compartilhada não significa que o filho vai ficar 15 dias com um, 15 dias com o outro, ou um mês com um mês com outro. Isso é a guarda alternada. Tanto a guarda alternada quanto a guarda unilateral são exceções à regra, certo? Para que a mãe tenha a guarda unilateral, ela deve solicitar na justiça. E o que significa a guarda compartilhada? A guarda compartilhada nada mais é do que a criança ter a residência fixa com a mãe, né? Supostamente, a priori, é com a mãe sempre, a não ser que existam motivos e o pai solicite a reversão da guarda. Mas a criança, a priori, tem a residência fixa com a mãe, porém, as decisões importantes da vida do filho, elas têm que ser tomadas em conjunto. É isso que significa guarda compartilhada e é essa a regra no Brasil, não é? Então, respondendo, acho que se ficou claro, a guarda unilateral, para ser concedida, ela tem que ser, não basta apenas ser solicitada em juízo, como tem que haver elementos que justifiquem o juiz a
dar essa guarda unilateral. Por exemplo, indícios de um pai adicto ou alcoólatra que tem agressão, enfim. Isso tudo são elementos que vão ser analisados. Mas a regra, né, a criança nasceu, presumidamente a guarda é compartilhada. A residência é fixa com a mãe, o pai e a criança, né, tem o direito da visita e as decisões de relevância da vida da criança, ela tem que ser sempre tomada em conjunto. A mãe tem que sempre dar conhecimento ao pai, né? Assim, por exemplo, qual colégio a criança vai estudar, são decisões desse tipo, né? Uma questão Sim, de sim. saúde, é isso. Entendi. Agora sim, para ficar assim, que eu tenho certeza que tem muitas dúvidas aqui. Questão dessa guarda alternada. Uhum. Também é analisado, né? O que vai ser melhor para a Sim, criança. e sempre, em direito de família, quando envolve menores, sempre vai prevalecer o melhor interesse da criança. Então, se essa guarda é alternada, primeiro se ela é possível, né? Tem que ver se Sim, ela é sim. possível. Né? Porque, por Pela exemplo, nos logística, casos... né? Porque às vezes não é nem por alguma briga, porque às vezes os pais até se dão bem, mas é porque a criança deve Isso, ficar meio confusa, né? De não exatamente. ter E também, em uma geral, residência. o colégio é muito longe, por exemplo, a mãe mora num lugar muito distante do pai, e a Sim, logística sim. né, da rotina da criança, se isso vai interferir muito na rotina da criança. Então, isso tudo vai ser analisado. Primeiro, se ela é possível. E segundo, quais são os benefícios que isso vai trazer para a criança, né? Na Entendi, guarda perfeito. compartilhada, por exemplo, se for feito de forma amigável, não significa que a criança só possa ver o pai de 15 em 15 dias, não é isso. Isso pode ser sempre discutido. Por exemplo, a criança pode ter um dia na semana que vai ficar com o pai, além do final de semana, ou metade das férias escolares, enfim. Essa questão de guarda, inclusive eu vou até fazer um vídeo, né? Eu inaugurei hoje meu canal no YouTube, vou fazer um vídeo explicando as diferenças entre os tipos de guarda, porque isso é um assunto que todas as pessoas têm muita Muito dúvida. legal, muito legal. E a Cris, depois daqui, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, infelizmente, mas depois ela vai abrir no dela. Aí vocês mandem lá para ela para sugar um pouquinho da Cris. Foram muitas perguntas no meu, Muita, quanto no dela. aqui tem muita. Aqui você tem pergunta muito legal. Tô fazendo daqui. Aqui, vou abrir essa aqui. Se o pai e a mãe moram em cidades diferentes, como ficam as visitas do pai? Pronto, aí, repito, aí, casuisticamente, né, falando, dependendo do caso, pode ser, o juiz vai analisar, não sei, depende dessa distância aí, não sei qual é, né, nesse caso em Aham. concreto, mas, por exemplo, a criança, não tem como a criança passar uma semana na casa do pai, porque ele só pode ter escola em uma cidade, né? Uhum. O pai pode ficar estipulado de várias formas. Por exemplo, o pai vai um fim de semana por mês para a cidade do filho, para estar na convivência do filho, e um fim de semana por mês o filho vai à cidade do pai. Aí o que é que vai acontecer? Aí continua garantido que o filho vai estar 2 finais de semana por mês com o pai. Um fim de semana o pai vai, o outro fim de semana o filho vai. Mas isso é só um exemplo de caso concreto que pode acontecer. Como eu estou dizendo, tudo é analisado de acordo com o fato Sim. concreto. E até essa questão dos custos do deslocamento também são discutidos, né, no processo. Às vezes a mãe não pode arcar com o valor da passagem todo mês, aí fica com o pai, ou o pai só vai, ou fica a cargo do pai, né, essa despesa, ou se o pai Aham. também não pode, então tudo isso são questões a É serem, muito individual, né? De cada muito caso. individual. Deixa eu ver. É, Como funciona o pernoite no caso de um pai com histórico de agressão? Olha, é, e ela deve estar falando aí do direito de visita, né? Então, se já existe um convívio, né, regulamentado, se já existe uma decisão que regulamenta o direito de visita e que já autoriza a pernoite na casa do pai e acontece uma agressão, quando ela diz histórico de agressão, eu não sei se ela se refere ao histórico da agressão com a criança ou com a mãe. Mas, de Aham. toda forma, o que ela deve fazer
é comunicar dentro deste processo, onde está regulamentada o convívio e a visita, que o pai tem histórico de agressão, pede de antemão já a suspensão da pernoite, né? Antes, de forma liminar, né? Pede liminarmente, sem que seja, porque está pondo em risco, né, a vida da criança, a questão aí, né, física, inclusive, mental, enfim. Já entra com essas, já comunica nessa ação, né, que o pai tem um histórico agressivo, que a criança está em risco e tudo, já pede liminarmente que seja suspensa a pernoite, ao mesmo tempo pede que seja feito um estudo psicossocial, que é através de assistentes sociais, psicólogos e tudo, para averiguar, né, o que é que está acontecendo de fato, e aí o juiz vai decidir, né, até pode chegar a suspender mesmo o direito de visita se ficar constatado que esse pai é realmente perigoso para a criança. Entendi, perfeito. Agora é outra que é mais ou menos igual, só que é relacionada à droga. O pai do meu filho tem problemas com drogas. Ele poderá levar meu filho para dormir com ele após os 2 anos? Então, Não é basicamente agressão, a mesma resposta. né? Mas é droga. Ela vai comunicar nos autos a mesma coisa, que o pai é dependente químico, que não é seguro o filho pernoitar com o pai, né? Nesse caso, pode sugerir que as visitas sejam de forma assistida, enfim, o mesmo princípio lá da resposta anterior. Até quantos anos o pai paga a pensão? Tenho 21 e meu pai paga para mim ainda. Até quantos anos que é? Então, isso vai depender se o filho ainda continua os estudos, né? Se ela ainda estiver estudando, atualmente não existe mais limite de idade, né? Se o filho for mais a jurisprudência é pacífica que é até os 25. Porém, não existe exatamente uma regra, né? Mas pela prática. Meu filho tem 5 anos e se recusa a ir para casa do pai. Chora muito. Ele é obrigado a ir? Olha, é o seguinte. Se a criança se começa a haver uma recusa constante da criança, e principalmente quando é uma criança de pouca idade, a primeira coisa que a mãe tem que fazer é tentar entender quais são os motivos, né, para essa recusa, o que é que está acontecendo. Então, a primeira coisa a se fazer, antes, eu nem falo na esfera judicial, é tentar entender ali, buscar, né, procurar conversar para ver o que é que está havendo. E tentar conversar, se vê que é só a questão de saudade da mãe ou alguma coisa assim que não seja relevante, eu acho que a mãe tem que sempre incentivar, dizer, não, meu filho, vá, depois, daqui a pouco a mamãe está aqui de volta, para dar essa segurança à criança de que a mãe vai estar sempre ali e que ela vai para o pai, mas depois volta. Porém, quando existe realmente algum indício aí de que tem alguma coisa errada, aí é a mesma coisa, né? A mãe deve comunicar no processo de regulamentação de visita que o filho tem, que está sendo sofrido aí, as idas e tudo, para que seja averiguado dentro do processo. Agora, essa ser obrigado aí, não é eu nunca oriento meus clientes a mandarem o filho ir a qualquer custo, certo? Porque isso pode gerar um trauma muito grande na criança. Mas se a mãe simplesmente se recusa a mandar a criança, aí pode acontecer um trauma maior, que é o pai entrar com solicitar um mandado de busca e apreensão de menores, e aí vai até um policial na casa com esse mandado para buscar a criança. E isso sim é muito traumático. Então, o que a mãe tem que fazer logo é comunicar no processo, porque ela fica assegurada. Né? Até porque se ela se recusa sem justificar, depois o pai pode acusar de alienação parental, dizer que a mãe tem medo. Então, sempre está sempre tá lá informado tudo no processo. Entendi. Meu filho tem 6 anos e não conhece o genitor. Vou me casar e mudar de estado. Posso fazer? Pode ir, né? Olha, se o filho não conhece o genitor, porém, se esse genitor já registrou a criança, né, e ele é pai biológico da criança, se existir qualquer processo judicial, o que a mãe tem que fazer para ficar segura é só comunicar a mudança de domicílio judicialmente. Só isso. E aí, se o pai
tiver interesse em dizer alguma coisa, ele vai se pronunciar no processo. Mas é a obrigação Entendi. dela sempre manter o endereço dela atualizado. Entendi. Para que se o pai queira localizar o filho, até mesmo para ela se proteger de uma futura falsa acusação de alienação parental. Show. Meu pai não mora aqui no Brasil e não manda pensão, mas mandou dinheiro pro meu CLG. Isso é errado? Eu não sei o que é CLG. Também não sei. Eu achei até que fosse um termo de alguma coisa, né? Mas não sei. Mas se esse pai, independente se ele mora no Brasil ou não, se existe alguma determinação judicial fixando o valor da pensão e os termos do valor da pensão, ele está em atraso e ela pode executá-lo e ele vai ter que pagar todos os anos que ficaram em aberto, porque alimentos devidos a menores não prescreve, e é só Aham. ela informar o endereço dele no exterior, e aí sai uma carta rogatória do Tribunal do Brasil para o Tribunal do Exterior, e ele vai ser citado. Perfeito. Moro em outro estado com meu filho, a pensão dele deve ser descontada quando o pai vem? Isso eu não entendi. Ela é independente de onde o pai mora. Do Ela é lugar, né? depositada na conta da mãe. Aham. Inclusive, se o pai tem emprego fixo em alguma empresa, o correto é que já seja descontado em folha. Vai um ofício para a empresa e quando a empresa faz o pagamento para o pai dos vencimentos do salário, já é descontado o valor da pensão. Então, é a própria empresa que faz essa transferência da pensão para a conta da mãe. Ou, por exemplo, mas se o pai é autônomo, é empresário, ou não sei o quê, ele tem que fazer a transferência para a conta da mãe, independente de onde ele mora. Ele pode morar no Vaticano, mas ele vai ter que fazer essa transferência. Aham, perfeito. Essa aqui eu não sei se tem a ver, mas me chamou a atenção porque nem eu sabia disso. Isso, laqueadura. Porque tem que ter a assinatura do parceiro. Tem que ter, eu não sabia disso. Eu também não tenho certeza, mas é um tema bem discutido, bem polêmico. Caramba! Me parece que ainda tem que ter a assinatura do parceiro. Assim, é um retrocesso, né? Gente, como assim? Tem uma idade mínima também. Assim, eu estou falando aqui de A conhecimentos idade gerais, mínima eu mas até consigo entender, assim, porque às vezes, não sei, né? Eu não sou médica, mas poderia ter até uma justificativa de que pode ser que faça mal, alguma coisa nesse sentido, mas a assinatura do parceiro eu achei bem pois pesada. é. É a mesma coisa de ter que haver a autorização da mulher para que o homem faça a. Como é que chama? Vasectomia? A vasectomia. Não sei, eu acredito que não haja essa necessidade, né? Não deve haver, com certeza. Por isso que eu disse que é um retrocesso. Mas aqui é só minha opinião, tá? Eu não tenho Sim, certeza. claro. Pronto. Tá, agora essa aqui também é. Se o pai cuida da criança. Não tem a ver, porque é inverso, né? Cuida da criança, a mãe tem que pagar pensão? Olha, não tem a ver se cuida, tem a ver se ele tiver a guarda, se a guarda for unilateral e a mãe tiver condições, ela sim tem que pagar a pensão. Da mesma forma, é, a pensão não é para o pai ou para a mãe, é para suprir as Pra despesas da criança. criança. Então, se a criança mora com o pai, a residência fixa dela é na casa do pai e a mãe, mesma forma que ela vai ter os direitos da visita, né, do convívio, ela também vai ter a obrigação de arcar com as despesas do filho. Então, Entendi. independente se é pai ou mãe, quem tem a guarda da criança é que vai receber a pensão para suprir as necessidades da criança. Entendi. O pai ameaça tirar a guarda da mãe porque a mãe sai à noite com amigas. É possível? Não, claro que não, isso é um absurdo, não, de jeito nenhum. O que mais deve acontecer, né? Coisas assim. Pois muitas ameaças e é muito abusivo isso. A mãe, ela pode ter a vida dela, inclusive ela não tem que dar nenhuma satisfação ao pai. A única obrigação que ela tem é de preservar a integridade dos filhos. Se ela sai à noite, se ela viaja, se ela namora, com dois, isso não diz respeito ao pai da criança. Caramba. Tem uma aqui que eu não vou postar o nome da pessoa porque é bem íntima.
Uma moça, ela botou: meu ex tem vídeos íntimos meus e disse que está guardando para se precisar usar futuramente. Ele fala que se eu colocar minhas filhas contra ele, vai usar. O que devo fazer? Ela deve já prestar um boletim de ocorrência urgente, né, preventivo, para se é, ele já vai ser notificado para comparecer à delegacia da mulher, né, e justificar e ser advertido, né, de quais serão e o ideal é que ela tenha provas dessas ameaças, né, porque aí também constitui crime de ameaça, enfim, ela deve Sim, ir diretamente na delegacia. perfeito. Valor da pensão. Tem uma porcentagem recomendada que deve ser tirada do salário do pai? Olha, não. Existe um mito, né, que as pessoas dizem que é 30%, mas isso é só um mito. A pensão, ela é arbitrada de acordo com um binômio, né, que é a necessidade da criança versus a possibilidade de pagar do alimentante, né, no caso o pai ou a mãe. Aham. Então, vai ser analisado quais são as necessidades daquela criança e, por exemplo, o filho de Neymar não vai receber o mesmo valor que o filho de uma pessoa, de um pobre mortal, na verdade, como nós, né? Então, isso tudo é relativo. Agora, percentualmente falando, né, porque já não se trata de valor nominal, não existe, até porque isso vai também depender de quantos filhos, por exemplo, não tem como ser 30% se o cara tem 5 filhos. Como é que vai ser 30% para Entendi. cada filho? Então, tudo isso é Entendi. binômio que eu mencionei aqui. Necessidade da criança e possibilidade financeira do pai. Entendi. Entendi. É, outra também que pediu para não postar o nome é: a mãe tem direito à guarda unilateral se o pai mora fora do país? Ou seja, é meio que um requisito? Seria uma coisa para justificar talvez um processo? Ele morar fora do país? Não, isoladamente, não. Porque a guarda unilateral, você diz, não, porque a guarda compartilhada não necessariamente o pai pode ter. Como eu falei, a guarda compartilhada ela diz mais respeito sobre as decisões da vida da Entendi. criança. É porque muita gente confunde, né? A guarda unilateral significa que a mãe pode tomar todas as decisões de forma unilateral, entende? Ela não precisa Entendi. conhecimento ao pai, de onde a criança, por exemplo, vou matricular meu filho nessa escola. Não, isso diz respeito à decisão. Mas se o pai mora no exterior, mas tem um convívio, né, com o filho, ele também tem o direito de opinar nas questões da vida do filho. Isso, Entendi. isoladamente, não é motivo para a guarda unilateral. Entendi. Perfeito. Quantos meses de gestação posso entrar com os alimentos gravídicos? Desde que descobre, né? Por isso que descobre, exatamente. A partir do positivo já pode, né, se o pai se recusa a prestar assistência financeira, já pode ajuizar a ação. De quanto em quanto tempo devo pedir a revisão da pensão? Olha, a ação revisional, ela é cabível sempre que houver uma alteração, ou nas despesas da criança, ou na possibilidade de pagar do pai. Por exemplo, a criança nasceu, as necessidades dela são básicas, né? Por exemplo, alimento, vestuário, que fofo. Ela Alimento, pergunta. vestuário. Então, ela não tem necessidade de colégio ainda, psicólogo. Então, sempre que houver uma alteração nas necessidades da criança, é Aham. cabível uma revisão. A criança passou a estudar, a criança passou a fazer terapia, paga psicólogo, a criança passou a fazer aula de inglês. Então, sempre que houver alteração significativa nas despesas da criança, cabe ao revisional. Da mesma forma, quando, por exemplo, o pai trabalhava numa empresa, depois ele é promovido e pronto, a mãe pode alegar isso, que o poder financeiro dele aumentou e pode também entrar com a revisional solicitando o aumento da pensão. Da Aham. mesma forma,
o pai também pode pedir revisional para baixar no caso de desemprego. Olha, o desemprego não desobriga o pai a pagar pensão, mas pode Entendi. baixar da pensão. E aí, aquilo, como eu já falei, pode chamar os avós para complementar. Mas sempre que Ah, houver entendi. qualquer alteração, cabe ao revisional, ou para subir ou para diminuir a pensão. Entendi. Esse também é legal. O filho maior de idade pode entrar com algum processo contra o pai que não pagava pensão? Olha, o vídeo que eu postei hoje, né, quando eu disse que eu inaugurei o canal, é sobre isso, né, tá, Aham. inclusive está no meu IGTV. Quando, quando as pessoas falam assim, meu pai nunca pagou pensão, aí eu vou perguntar, mas havia processo judicial, havia uma determinação judicial onde já obrigava ele a pagar pensão? Se Aham. havia, sempre houve, e ele nunca pagou, alimentos devidos a menores de idade não prescreve. Então, o filho pode sim, desde que essa pensão tenha sido arbitrada lá na menoridade, pode executar o período que ficou em atraso. Porém, se o filho nunca entrou com ação de alimentos e nunca houve decisão judicial, infelizmente não tem o que fazer em relação ao Entendi. passado. Entendi. Perfeito. É, Como faço para conseguir colocar o nome do pai no registro do meu filho se ele se recusa a se registrar? Ela deve ajuizar uma ação de investigação de paternidade, né, onde o juiz vai localizar esse pai e vai obrigá-lo, né, vamos dizer assim, vai intimá-lo para realizar o teste de DNA e automaticamente assumir a paternidade da criança legalmente. Então, se o pai se nega, ingressa com a ação de investigação de paternidade. Ah, entendi. Aí ele não vai se recusar porque, né, com o juiz vai dar ruim pra ele. Não, ele pode se recusar, mas ele é obrigado a fazer, não tem como. Sim, e se ele pode até se recusar a fazer o exame, mas a Aham. recusa dele de fazer o exame, aí o juiz vai pressupor que ele é o pai. Se ele acha que ele não é o pai, então ele faça o exame para negar. Porque se ele se Entendi. nega se ele se nega a fazer o exame, então e aí é quando se presume que ele é o pai. Então, se ele não faz o exame, ele vai ter que registrar e aí passa a ter as obrigações com a criança, a pensão e tudo mais que vai ser objeto da ação. Entendi, perfeito. A mãe tem a obrigação de deixar o filho passar final de semana na casa do pai e avós? Acho que do pai sim, né? Mas dos avós. Olha, os avós também têm direito à visita, inclusive cabe a ação de regulamentação de visita. Os avós podem ingressar com ação de regulamentação de visita para que essa visita lhe seja concedida. E eu repito aqui mais uma vez, não, dependendo, né, a não ser que sejam em casos excepcionais, é muito saudável que a criança conviva com toda a família paterna e materna, né? Então, mas no caso se a mãe nega, ou até o próprio pai, às vezes o pai não fala com os pais e nega que os avós tenham contato com a criança, é um direito, sim, dos avós ter o convívio com a criança. Um direito garantido pela justiça. Perfeito, essa aqui é muito boa. Pais se separaram e a mãe, né, que deve ser escrito errado, não trabalha. E o pai, sim. Ele quer tirar a criança da mãe. Ele pode conseguir? Não, claro que não. O pai se separa, mas não trabalha. Quem não trabalha? O pai? Eu acho que ela escreveu a Não. mãe. A mãe não trabalha. A mãe não Não, se a mãe trabalha não e o pai trabalha, o sim. pai O pai não vai conseguir a guarda unilateral da criança só porque a mãe não trabalha. A mãe pode não trabalhar, por exemplo, por vários motivos. E um deles pode ser porque tem que ficar com a criança. Porque Sim, o direito, aí tem que estar tudo misturado. Porque o que a justiça vai definir é que o pai pague uma pensão para que a mãe possa arcar com a despesa da criança. Não interessa se sim. ela trabalha ou não. Inclusive, se o pai achar que
achar que pode até chamar os avós, né, maternos, para complementar a pensão também. Aquela obrigação que eu falei, subsidiária, ela tanto serve para os avós maternos como paternos. Mas jamais a guarda vai ser tirada da mãe só porque a mãe não tem condições financeiras de criar o filho. Né? A não ser que Entendi. dentro tenha um contexto. Se tiver um contexto, né, maior que isso, sei lá, se ela vive em situação precária, e, enfim. Mas isso isoladamente jamais. Entendi. É, mais direito voltado para o trabalho da mãe, né? Que isso é muito, deve ser muitos casos de muitas mães que trabalham, né? Que são sozinhas. No caso do meu filho adoecer, minha chefe pode descontar do meu VR, mesmo com o atestado? Isso é direito trabalhista, também não Ah, vou é. aqui. Tá. Que não tem nada a ver com. É, é, Como funciona para visita desacompanhados? A partir de que idade? visita desacompanhada. Acho que ela quer Deve dizer ser que tá a criança ir começando, sozinha para né? casa do filho. É, deve ser quando Não começa. existe uma idade pré-definida, não existe. O que existe é, como eu falei, uma averiguação de como é esse vínculo da criança com o pai. Então, por exemplo, se os pais eram casados, a criança sempre conviveu com o pai desde a barriga, e os pais se separam. A criança tem, sei lá, 1 ano, mas a criança tem um vínculo muito forte com o pai, a justiça pode permitir que a criança vá já passar o dia com o pai, né? À noite, se a criança mama. Então, são vários fatores também vários fatores que vão influenciar. Se a criança mama, e para pernoite, né? Se a criança mama, a criança pode, por exemplo, passar o dia com o pai, né? Então, vai depender desse vínculo. O principal aí é como é o vínculo dessa criança com o pai. Se já é um vínculo bem seguro, desde bebê ele já pode ir sem babá, por exemplo, ou sem outra pessoa acompanhando. Aí a pernoite já é uma outra situação que também vai ser analisada de acordo com as circunstâncias. Perfeito. O pai biológico da minha filha sumiu. Não temos contato. Meu atual marido pode adotá-la? Pode sim. Agora vamos lá. Se o pai biológico da filha sumiu, não assumiu, sumiu, né? Sumiu. Sumiu. O pai sumiu, porém registrou a filha. Se no registro da criança constar o nome do pai biológico, né? Aí o que é que acontece? Existem duas situações. Essa é a primeira. Se constar na certidão de nascimento o nome do pai biológico e ele sumiu, ela vai precisar ingressar antes, né? Com uma ação de destituição do poder paternal, né? Comprovando o abandono paterno, financeiro, emocional, e aí desconstitui e acrescenta, na verdade, pode fazer até, ao invés de ser uma ação de adoção, pode simplesmente acrescentar o nome do pai socioafetivo, e aí ele ocupa já, é a única forma, inclusive, de o pai socioafetivo substituir o pai biológico, né? Existe também a hipótese do marido, né, o padrasto da criança, se ficar comprovado que existe um grande vínculo afetivo, a criança pode ter 2 pais na certidão, o pai biológico e o pai socioafetivo, e eles não competem hierarquicamente entre si. O pai biológico é só um termo, porque lá na certidão vai ter lá filiação, fulana de tal, e o nome do pai vai ter o nome de 2 pais. A criança não faz distinção. A filha de Kelly Key, por exemplo, ela tem o nome de latino e o nome lá esqueci como é que é o nome do marido de Kelly Key. Os 2 são pais, sem diferença. Tanto tem direito à herança, os 2 também se separaram, por exemplo, o padrasto separou da mãe, também tem a obrigação de pagar pensão. Então, eles têm o mesmo direito e os mesmos deveres que o pai biológico. Inclusive, o filho pode adotar o sobrenome do pai socioafetivo também, pode adicionar. Agora, se ela está falando de uma ação de adoção, aí não precisa fazer aquela ação de destituição do poder paterno, né? Ela basta entrar com a ação de adoção, porém a justiça vai tentar localizar o pai para ver se ele consente com a adoção ou não.
Então, Entendi. acho que concordo. Perfeito. É... Genitor mandou eu sair da casa com minha filha, que construímos juntos. Tem direito sobre a casa? Olha, se a casa, depende também, isso tudo vai depender se ela tem união estável, se a casa foi, ela diz que já foi construída junto, então ela tem direito sim, é um bem de família, né? Em primeiro lugar, é um bem que, no caso, ou se for união estável, se for união estável, né, com a destituição da união estável, os bens também são partilhados, ela é equiparada a um casamento. E se for um divórcio, vai ter que haver uma partilha de forma que esta casa vai entrar como bem a ser partilhado. Então, ela tem direito sim. E Perfeito. ainda tem mais, essa questão, como eu falei, ela não tem, vai ser discutido judicialmente, se é ela ou se é ele que tem que sair. Não é assim, ela mandou e ela tem que sair, não é aí, porque é um bem de família. É a morada Entendi. de família. Vou pegar a última aqui pra gente finalizar. Aí a gente abre os comentários. Eu vejo, a gente vê se tem alguma coisa assim na hora. Que essas daqui são bem. Estão mandando aqui 4 minutos. Essas aqui, essa moça mandou uma agora. Aí depois a Cris vai continuar respondendo lá no Instagram dela. Fez o canal do YouTube. Eu vi o vídeo, tá muito legal, muito bem produzido. E a Cris Eu acho que eu vai. vou fazer um vídeo de respondendo perguntas e respostas, né, com essas É, eu tantas acho outras questões. legal, que Mas tem eu muita volto. coisa. Eu vou pegar mais uma aqui. Para finalizar, e aí você continua e depois a gente marca mais live, vai ser muito bom. A guarda da mãe pode ser tirada por X motivos para que a criança fique com os avós paternos? Olha, para que a guarda seja, não é tirada a palavra certa, mas para que a guarda seja revertida em favor ou do pai ou dos avós, tem que ter motivos fortes, né? A justiça vai Entendi. analisar. Por exemplo, eu tenho um caso que a mãe tem problemas psiquiátricos, basicamente vive sob cuidado de enfermeira e tudo, e o pai não quer, simplesmente não quer assumir a criança, porque tem a vida particular dele e tudo. E aí, nesse caso, né, o próprio Ministério Público decidiu que os avós paternos iriam assumir a guarda da criança, até porque os avós maternos já eram muito idosos, enfim. É muito subjetivo, mas pode acontecer. Mas Entendi. jamais a guarda ela é revertida, ela é tirada, né, como ela diz Assim, aí, à da mãe. toa, né? Não. A priori, pelo que eu entendi, então, que você está explicando, a priori a guarda é da mãe. Independente de ser um motivo. A não ser que seja um motivo prejudicial à criança, né? No Aqui sentido eu falei a guarda é compartilhada, mas a residência é fixa com a mãe. com a Daquela mãe. forma que sempre será Entendi. levado em consideração o que é melhor para a criança. Nesse caso aí, como ela diz, a guarda só vai ser retirada da mãe se a convivência com a mãe, se a criança estar sob a guarda da mãe, for prejudicial à criança. É o único caso. Entendi. Tem que saber se é prejudicial. Ou se tem muitos outros benefícios a criança conviver com o pai, por exemplo, né? Como eu disse, se, por exemplo, os pais viverem em lugares muito distantes e o pai puder proporcionar uma vida muito mais saudável, muito mais confortável para o filho, pode acontecer da justiça atribuir essa residência com o pai. Mas é Entendi. isso. Perfeito. Deixa eu ver que tem umas aí. Eita, tô tirando toda hora do aplicativo aqui passando o dedo. Só para finalizar essa aqui que eu fiquei empolgada. O que está envolvido em alienação parental? Para A finalizar. alienação parental é um tema que dá um vídeo de 1 hora. Inclusive foi alterada, né? Agora a lei da alienação parental. O que envolve alienação parental, a palavra ela já é meio autoexplicativa. É quando um dos genitores, geralmente o que tem a guarda, aliena a criança para que ela tenha uma visão distorcida do outro genitor, né? Então, tem que ser analisado aí se o discurso da criança é alienado, né?
se a visão que ela tem do pai ou da mãe é a visão que o outro genitor passa para a criança, né? Então, tem uma série de fatores. E aí, essa lei, ela foi alterada, inclusive eu tenho até um vídeo, né, lá no meu IGTV falando sobre isso, que existem muitos casos agora da falsa acusação de alienação parental, porque ficou muito comum, né, essa Ficou questão, banal, né? ficou um tema muito em alta, e aí passou a ser utilizado por muitos pais para justificarem a ausência ou qualquer dizer, não vejo meu filho porque a mãe faz alienação parental, sabe? Então passou a ser crime, é crime, falsa acusação, você acusar uma mãe falsamente de alienação parental é crime. Sim, até Então assim, porque tem muitas isso é uma alienação parental, né? exatamente, mas muitas vezes tem pais que simplesmente desistem dos filhos e justifica dizendo que a mãe fez alienação parental, né? Então é uma lei com muitas nuances. Assim, é Uhum. como eu disse, é assunto para um vídeo de 1 hora. Cara, Mas tem que eu fazer, a Cris recebi, vai fazer. eu recebi muitas mensagens no inbox perguntando, mas apesar de ter lá na minha bio, né, como faz, se eu atendo, faço consulta online, e eu faço, né, mas tem lá um botão do WhatsApp, porque aí é a minha Uhum. secretária que faz a gestão da agenda, e como eu disse aqui, eu atendo em todos os estados, através dos advogados colaboradores, sempre sob minha gestão. Então, qualquer pessoa que queira agendar uma consulta, vai lá, não manda inbox no Instagram, vai lá, clica no botão do WhatsApp e solicita um horário. Show, E é Cris, isso. muito obrigada, tá? Adorei, adorei mesmo. Obrigada Vou pela deixar. oportunidade aqui também Que de isso, eu estar que com esse. agradeço mesmo. Eu vou deixar a live salva aqui no meu perfil. Vai ficar lá na abinha do GTV para todo mundo ver depois. E aí a Cris vai abrir agora lá uma caixinha para ela responder. Não sei se vai ser caixinha, se vai ser vídeo. Pronto, Não, eu vou abrir uma caixinha, apesar de eu já ter várias, né, selecionadas. E É, aí, não hoje mais, porque eu estou muito cansada, mas amanhã eu vou tentar fazer uns vídeos respondendo, fazer um vídeo só, e aí eu meto lá no IGTV e fica tá salvo bom. para interesse, tá bom? Show, E já tem então. alguns destaques lá, alguns destaques no meu Com várias story, dúvidas já, com né? várias coisas tiradas, exatamente. Então dá para ver. Mas Obrigada, é tá, isso. Cris? Obrigada, Letícia. Uma Boa boa noite. noite, fica Um com beijo. Deus. Obrigada, beijo. Tchau. Tchau.